Graça e paz, irmãos e irmãs. Vamos pegar o Evangelho de Marcos, no capítulo 14. Nós vamos meditar fazer uma reflexão sobre uma narrativa muito conhecida, dos versos do 3 ao 9. Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 14. Os versos são do 3 ao 9. Amém? Quem não tiver com a sua Bíblia não tem problema, ela vai estar sendo projetada aqui e você pode acompanhar conosco a leitura. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus, porque a estão perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês, e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Inclina sua cabeça, meu querido, minha querida, em nome de Jesus. Pai, a tua palavra, Pai, assim como ela entrou no meu coração, Pai, hoje eu estou aqui para compartilhar com seus filhos. Hoje é uma noite, Pai, de memória. Mas a memória, Pai, que eu te peço que o Senhor traga ao nosso coração, é que nós devemos sempre nos entregar, sempre nos render a este Jesus, precioso e maravilhoso que é na nossa vida. O meu compromisso, Pai, aqui nesta noite, é levar até os ouvidos dos seus filhos e das suas filhas. O Senhor, o Espírito Santo, leve até o coração deles, papai. Esta é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. O tema que nós vamos refletir hoje chama uma vida de entrega. Uma vida de entrega. Quando nós lemos essa narrativa, como eu disse, uma narrativa muito conhecida, de Marcos 14, nós vamos entender que Jesus estava na casa de um homem chamado Simão leproso, provavelmente um homem que Jesus havia ali curado. E Jesus estando na casa desse homem, as escrituras vai nos revelar que uma mulher chega em Jesus e ela quebra um frasco de alabastro e contendo uma essência, um perfume muito caro, que a Bíblia nos diz, e ela despeja todo esse perfume em Jesus. No Evangelho de Marcos não nos traz quem é essa mulher, mas quando a gente vai começar a entender, quando a gente busca nos outros evangelhos, nós chegamos em João 12, e nós vamos perceber que essa mulher que derrama o perfume em Jesus é Maria. E aqui é uma revelação, um detalhe muito importante para que nós possamos entender sobre esta narrativa, porque Maria, meus irmãos, era uma mulher que ela tinha um relacionamento pessoal com Jesus. Maria aqui, ela não era uma estranha. Maria, ela era irmã de Marta, aquela mesmo que escolheu a boa parte de estar aos pés de Jesus. Maria era irmã de Lázaro. A família de Maria, ela tinha experimentado algo extraordinário na sua família. O seu próprio irmão Lázaro é ressuscitado por Jesus. E essa é Maria.
E quando a gente percebe esse ato de quebrar o frasco, aqui nós entendemos que ela tem uma expressão, um ato de pura adoração e amor a Jesus. Aqui ela tem um ato de entrega total a Jesus. E é diante dessa narrativa que eu quero compartilhar com os irmãos e trabalhar alguns detalhes importantes, porque quando nós focamos na beleza e no significado deste ato de entrega dessa mulher, de Maria, a gente percebe algumas coisas que nós devemos ter na nossa vida, para que nós possamos ter o extraordinário que é Cristo sobre nós e sobre a nossa família. Quem aqui não deseja se relacionar intimamente com Jesus? Será que só eu? Eu acredito que todos vocês que se dispuseram a estarem aqui nesta noite, vocês almejam no mínimo a ter uma experiência com Jesus. Se você ainda não teve essa experiência, se você ainda não se relaciona com Jesus, eu convido a você agora, nesse instante, a abrir o teu coração, para que você possa compreender, para que você possa receber alguns ensinamentos preciosos, para que nós possamos receber esse Jesus maravilhoso sobre a nossa vida. Amém? E a primeira coisa que eu entendo, meu irmão, e eu compartilho com vocês, está no verso 3, que é o primeiro que nós lemos, que assim como o frasco de alabastro precisava ser quebrado para liberar o perfume, a nossa vida precisa ser quebrada e entrega para liberar a adoração que agrada a Deus. Maria não deu as sobras, ela deu o que tinha de mais valioso. Só para nós entendermos aqui, meu irmão, o alabastro que ela quebrou um frasco de alabastro. O alabastro é uma pedra semi-preciosa. Ela tem uma característica, ela remete a um mármore, só que um pouco é mais suave que o mármore. E ela tem uma característica muito dela, que é uma translucidez, ela é transparente. Então a essência que tinha dentro, poderia ser ver, porque aquele alabastro, ele deixa a luz passar, você consegue enxergar por dentro. Só que ela precisou quebrar esse frasco por completo, para derramar o que tinha de mais precioso, que era uma essência, um perfume, como a própria Escritura diz, de um perfume muito caro, caríssimo, de nardo puro. Quando a gente vai estudar, meus irmãos, o nardo puro, ela é uma essência que não existia ali em Betânia, aonde Jesus estava reunido na casa de Simão leproso. Era uma essência que vinha do Himalaia, uma essência que era importada. E a Bíblia ainda vai trazer alguns detalhes preciosos para nós podermos refletir sobre o que essa mulher fez. A Bíblia vai falar que aquela essência que tinha um valor, era 300 denários. E o 300 denário, meu irmão, é uma moeda de prata que representa uma diária de um trabalhador braçal. Para a gente fazer a conta rapidamente aqui, é como se fosse um ano de um salário, um salário mínimo. Talvez não hoje, mas a partir de janeiro pode ser que chegue beirando aos 20 mil reais, se a gente fosse transferir para a moeda atual. Mas aqui a gente tem que entender o que é essa entrega, o que isso, como que a gente pode trazer para os nossos dias de hoje. E aqui eu começo a compartilhar com vocês essa mensagem, para poder compreender e você viver, ter essa vida de entrega total a Cristo Jesus. Algo que a gente tem que pensar, o que hoje nós estamos valorizando mais, que precisa ser entregue a Jesus? O que hoje nós valorizamos que nos impedem ou que criam barreiras que nos distancia de Jesus? Lazeres, prazeres, diversões, vícios. O que tem te tirado da presença
de Jesus. O primeiro tópico, meu irmão, que eu trago para a gente refletir nessa noite, é que o frasco precisa ser quebrado. Qual que é o frasco que você precisa quebrar na sua vida nesta noite, meu irmão? Qual que é o frasco? Sabe um frasco que nós precisamos quebrar, meu irmão? É o frasco do orgulho, do ego. Sabe? Muitas vezes a gente não vive a plenitude de Cristo na nossa vida, a gente não se entrega por completo para Jesus, porque a gente não perdoa. O nosso orgulho dentro de nós, o nosso ego, a nossa vaidade, a gente não deixa perdoar. E aí a gente não quebra esse frasco do orgulho, e a gente não consegue receber o perdão de Deus, porque a própria palavra vai dizer que Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Quebra o frasco do seu orgulho, meu querido. Talvez você chegue aqui nesta noite precisando perdoar alguém. Talvez você chegue aqui nesta noite e vai falar assim: ai pastor, eu ainda não me entreguei por completo, porque eu ainda tenho um problema com uma pessoa, eu tenho um problema com um ente querido, eu tenho um problema com uma pessoa próxima a mim, e esse problema não me deixa perdoar, esse orgulho dentro de mim, esse ego dentro de mim, não deixa eu viver de entrega plena a Cristo Jesus. Mas tem mais frascos que nós precisamos quebrar. O frasco da autossuficiência. Ah, eu tenho um bom emprego, eu sou bacharelado, eu tenho 1, 2, 3 faculdades, eu tenho pós-graduação, eu tenho mestrado. Ah, eu sou doutor, eu não preciso de Jesus. Sabe, meu irmão, a palavra vai dizer que eu e você somos mais que vencedores, mas somente para aqueles que estão em Cristo Jesus, não aqueles que se diz suficiente. Quebra o frasco da autossuficiência na sua vida, meu irmão. Seja dependente de Jesus. O medo da vulnerabilidade, o medo de exposição, das pessoas saberem que nós somos limitados, que nós somos fracos. Quebra o frasco do seu medo, meu irmão. Não tenha medo de se expor, porque se você não se expor, Jesus não consegue trabalhar na sua vida. Assim como Maria, ela não se apegou aos bens materiais. Um frasco que nós devemos quebrar aqui, meus irmãos, são os frascos dos apegos materiais que nós temos. Quantos bens que às vezes a gente tem que nos impedem de viver de entrega a Cristo Jesus? Quantos? Sabe o que os bens materiais proporcionam para nós? Conforto. Proporciona conforto. E quando a gente tem conforto, a gente às vezes não quer perder aquilo para viver uma entrega para Cristo Jesus. A gente acaba não querendo perder aquele benefício, aquela vida boa, aquela vida prazerosa que nós tínhamos. E aí a gente acaba se apegando àquele conforto, àquele bem que nos proporciona esse conforto. Em outubro aqui, o pastor, ele iniciou um ministério muito importante, que é o ministério da Casa Bom Pastor. Ele é coordenado pela Marlene e pelo Carlos. É muito simples, e aqui eu falo aos membros da comunidade Batista Terra Santa. A comunidade Batista, a Casa Bom Pastor, ela precisa ter monitores 24 horas por dia, 365 dias por ano. Tem que ter um ano inteiro monitores. Só que de acordo com as leis trabalhistas, a gente não consegue ter os finais de semana. Então o pastor, com a visão que Deus deu para ele, que o Espírito Santo colocou no coração, ele cria esse ministério, aonde nós, membros da comunidade Batista Terra Santa, damos o nosso nome e participamos lá na Casa Bom Pastor, ou no sábado ou no domingo. Apenas 2 horários tem, da meio-dia às 15h30, das 15h30 às 19h30, ou no sábado ou no domingo. Quando eu fiquei sabendo sobre esse ministério, a primeira coisa que eu fiz com a minha esposa que está ali,
eu já dei o meu nome. Eu participei lá a semana passada, o mês passado, e eu já estou escalado para o próximo domingo. Então, eu tive que quebrar o frasco do meu conforto. A Casa Bom Pastor, ela precisa do meu e do seu apoio. Nós somos uma igreja, nós somos uma unidade. Muitas vezes a gente acaba não se entregando a Jesus, porque a gente deixa essas coisas minúsculas atrapalhar nós. Uma coisa tão simples, porque se nós estamos beirando aos 400 membros aqui na Comunidade Batista Terra Santa, se todos nós se inscrevermos lá na Casa Bom Pastor no ministério, nós vamos repetir para estar ali com os queridos irmãos que estão ali, uma vez no ano. Mas não, a gente acaba acumulando, porque nem todos, às vezes você nem sabia desse ministério. Mas hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, se você quer viver uma vida de entrega, você vai receber isso no seu coração, e você em oração vai trazer isso, vai levar para sua casa, você vai refletir, e aí se você sentir que você tem que viver uma vida de entrega plena a Cristo Jesus, você vai procurar aqui os pastores, você vai procurar o Carlos e a Marlene, e você vai vir fazer parte desse momento conosco também. No mês passado, quando eu fiquei lá, eu tive a oportunidade de ficar 1 hora com o querido irmão que estava lá, e nós falando de Jesus, nós pregando o reino, apresentando Jesus para esse querido irmão. A nossa semente, a semente de Cristo, a nossa parte nós fizemos. E isso é uma vida de entrega, sabe? Em Filipenses 3, 7, 8 vai dizer assim, ó: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, porque em perdi todas as coisas, eu as considero, ó, lê só aqui, ó, aqui a última frase aqui, ó, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Na nossa vida, meu irmão, se Cristo não estiver no centro, não estiver no meio, não faz sentido. Agora, sabe qual que é o frasco que nós precisamos quebrar para poder viver de uma vida de entrega? Você sabe qual que é? Fala assim: eu. Esse é o frasco que nós precisamos quebrar para que Jesus possa nos abençoar, possa trazer o extraordinário para a nossa vida. Muitos de nós não vivemos uma vida de entrega a Cristo, porque a gente não quebra esse frasco, por orgulho, por ego, por vaidade, por autossuficiência, por vulnerabilidade. Mas hoje Deus está te dando uma oportunidade, meu irmão. Normalmente não, Deus ele quer resgatar os seus filhos, a sua criação, por amor. Ele deu o seu filho por amor, para que nós possamos ter agora um relacionamento com o Pai. Mas normalmente a gente não se entrega a Cristo por amor, a gente gosta de ir pela dor. É igual o pessoal lá da academia fala, né? O pastor que faz academia, ele sabe, no pain, no gain, né? Sem dor, sem ganho, né? Parece que o cristão gosta de, sem dor, sem ganho, gosta de, sabe, quando bate na cabeça que quer se entregar, só quando está lá no fundo do poço que aí quer se entrega. Ei filho, abre o seu coração, como que é que fala, como que é a frase? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O Espírito Santo vai penetrar no seu coração, amém? E para a gente continuar, que hoje é só 25 minutos, pastor. No verso 4, enquanto a maioria calculava o desperdício, Maria escolheu o caminho da entrega total. Ela não se conformou com o padrão. Quando Maria quebra o que ela tinha de mais precioso, o seu frasco de alabastro, com uma essência, um perfume caríssimo, e derrama, os discípulos, Judas Iscariotes, que estava ali reunido com ela, chamou aquilo de desperdício. Sabe algo que acontece na nossa vida, quando a gente começa a buscar o reino, quando a gente começa a se entregar para Jesus, o mundo começa a nos criticar, o mundo começa a nos questionar.
O que nós devemos fazer, meu irmão, e que nós aprendemos com Maria, para que nós possamos viver uma vida de entrega, é que nós não devemos ser como a maioria. Não devemos ser como a maioria. Sabe, tem um livro chamado O Discípulo Radical, de John Stott. Ele é um pastor e teólogo, ele faleceu em 2011, é muito importante. Esse livro vai dizer como uma pessoa pode viver um discipulado autêntico, extremo, radical, aos pés de Jesus. E ele lá no livro, ele vai dizer que existe 8 características essenciais para que nós possamos ser um discípulo radical. E é o legal, meu irmão, que a primeira característica é o inconformismo. A gente não pode se conformar com o padrão desse mundo. Quando nós nos conformamos com o padrão do mundo, a gente entra pela porta larga, onde muitos se perderão. Mas nós cristãos fomos chamados para entrar pela porta estreita. Nós fomos chamados para viver aos pés de Cristo. Sabe, quando a gente começa a viver não conforme o padrão do mundo, a gente começa a receber críticas. Aí, olha, quando você prioriza a comunhão com Deus em vez de horas extras por status, para aumentar a sua riqueza, as pessoas vão falar que você não é ambicioso. Quando você perdoa uma ofensa grave, em vez de buscar justiça com as próprias mãos, as pessoas vão falar que você é medroso. Quando você investe o seu tempo e recurso com algo eterno, como discipulado, cuidado com as pessoas, em vez de apenas acumular para si, as pessoas vão chamar de desperdício, assim como fizeram com Maria. Sabe, eu quando tive a minha conversão há 10 anos atrás, as pessoas começaram a me criticar. Frederico, fizeram uma lavagem cerebral em você. Frederico, você está doido, você só vive agora dentro da igreja. Frederico, mas você não quer mais ir no churrasco, um monte de crítica e mais crítica. Quando, meus irmãos, as críticas estavam vindo para mim, estava tudo bem. Mas aí depois as pessoas começaram a questionar e a criticar a minha mãe. Mas Meire, você deixou o Frederico virar evangélico? Mas onde você está com a cabeça, você vai deixar o Frederico ir agora para uma igreja protestante? E aí, meus irmãos, quando a gente começa a se entregar para Jesus, e a gente começa a perceber que a gente não está mais conforme o padrão do mundo, a gente aprende uma coisa, sabe, aqueles críticos, meus irmãos, eles nunca pagaram as minhas contas. Aqueles críticos, aqueles que te criticam porque você tomou a decisão de vir aqui nesta noite, eles nunca vão pagar a sua conta. Sabe por quê? Porque a minha conta e a sua conta, ela foi pago por um alto preço, ela foi pago pelo sangue de um homem santo, que foi derramado na cruz do Calvário, aquele que se foi crucificado e de forma injusta, morreu para que eu e você pudéssemos ter os nossos pecados remidos, e ainda nós herdarmos o reino eterno do céu. Quem pagou a minha e a sua conta, meu irmão, foi Jesus Cristo. Ninguém pagou a sua conta. Ninguém pagou a nossa conta, meu irmão. E aqui eu quero concluir. Jesus, quando percebe que os homens, aqueles discípulos, estavam criticando Maria, no verso 9 ele vai falar: eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado com a sua memória. Sabe o que essa mulher fez, meus queridos irmãos? Ela deixou um legado. Ela deixou um legado. Uma vida de entrega a Cristo Jesus é uma vida memorável. Ela deixou uma memória boa sobre o ato que ela fez. Quais são o nosso legado? Talvez a gente está preocupado em deixar herança, trabalhar e mais trabalhar para deixar os nossos filhos bens. Isso é importante,
mas não é o suficiente e nem o essencial. O essencial é nós deixarmos um legado, e legado nós deixamos quando nós nos entregamos para viver aos pés de Cristo. Talvez você falou assim: Frederico, mas o que eu posso deixar de legado? Você tem muitas coisas preciosas, meu irmão. Você tem talento, você tem dom, você tem uma história que você pode deixar para Cristo Jesus. Você tem uma história que você pode deixar, falar assim: aquele homem foi um homem de Deus, aquele homem abençoou as pessoas, aquele homem expandiu o evangelho de Jesus sobre aqueles que precisavam. Ou nós achamos que nós somos libertos, ou nós achamos que nós somos alcançados pelo evangelho para quê? É para libertar, é para abençoar. Quantas pessoas nós temos abençoado no nosso dia a dia? Uma vida memorável, meu irmão. E eu peço que você se coloque em pé neste momento. Uma vida memorável, meu irmão, uma vida de legado, é que nós devemos amar nossas esposas e a esposa os seus maridos. Nós devemos ser exemplo dentro da nossa casa. Nós devemos falar de Jesus para os nossos filhos. O que nós estamos ensinando, o que nós estamos demonstrando dentro dos nossos lares sobre Jesus, no nosso trabalho. E quantos daqui trabalham no seu dia a dia? Nós devemos ser íntegros, retos. Nós devemos manter o nosso caráter. Nós devemos ser respeitosos para com o próximo. Como eu posso falar que eu amo a Deus a quem eu não vejo, se eu odeio o meu irmão que eu vejo? É legado, meu irmão. É legado. Eu não sei como que está a sua história com Cristo, mas hoje Deus te chama para você viver uma vida de entrega, para a honra e glória de Jesus.